é santo, é poderoso, é digno, é fiel, é verdadeiro, é compassivo. Ele enxerga, ele alcança, ele contempla hoje a necessidade da sua noiva, aquilo que a noiva precisa para ter o seu adorno perfeito diante do Senhor. Glória a Deus pela presença do Eterno no nosso meio, no meio da sua igreja. Amém? Eu louvo a Deus, agradeço também ao nosso pastor Manuel Ribeiro, pelo convite, pela confiança, aos nossos pastores aqui presentes, pastor Walter, nosso grande exemplo, pastor Anarildo, pastor Alexandre, nossos companheiros de ministério, amém? A cada um de vocês que tem orado, que tem intercedido, para que o Senhor continue à frente da obra que é dele. Amém? Glória a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade. Eu também espero que você que nos assiste na sua casa, por esta live, que você também seja tocado pelo Espírito de Deus nesta noite, porque o Espírito de Deus não vê distância. O Espírito de Deus nos alcança onde quer que nós estejamos. Onde Ele encontrar um coração quebrantado, um coração contrito, aí Ele vai achar um lugar propício para que o milagre seja gerado, para que o sobrenatural de Deus se manifeste. Amém? Nós cremos assim e eu convido a igreja rapidamente para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Amém? Vamos ler no capítulo 14, versículo 24. Amém? Leremos apenas 4 versículos. Eu não vou me deter muito no aspecto histórico desse texto, viu, irmãos? Vamos nos focar naquilo que interessa aqui. E o que interessa aqui é quem é Deus. Amém? É quem Ele é o que Ele faz. E o hino falou, né? Que, além disso, Ele é Deus de milagres e Deus de promessas. Amém? Se você não conhece a Deus dessa maneira, eu tenho certeza que hoje, nesta noite, o Espírito de Deus vai te trazer, amém? A esse nível de conhecimento, mas não conhecimento teórico, conhecimento que se revela na nossa prática e na nossa caminhada de fé. Amém? Todos acharam? Isaías, capítulo 14, versículo 24. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. 25 ele fala: quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Amém? Pode sentar-se, igreja. Aleluia. E vai glorificando o nome do Senhor nesta noite, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Amém? E se eu fosse dar algum título hoje para esta mensagem, eu daria, geralmente não dou título para a mensagem, mas eu colocaria o seguinte título: faz diferença se foi Deus que falou. Amém? Faz diferença se foi Deus quem disse.
faz diferença se foi Deus quem prometeu. Nós vemos, irmãos, em toda a palavra de Deus, que Deus se revela exatamente assim, como um Deus de promessas. Mas por que é assim? Porque aprouve a Deus se revelar ao homem desta maneira. E geralmente as promessas que Deus faz, elas são pronunciadas num contexto de impossibilidades. Você já está começando a entender. Faz diferença se fui eu que disse. Faz diferença. Olha só, perdão, não faz diferença se fui eu que disse. Olha bem, não faz diferença se foi o diagnóstico médico que apontou aquele problema. Não faz diferença se foi o inimigo que ameaçou. Não faz diferença se você tem condição ou não. Entenda bem, não faz diferença se você tem mérito ou não. Não faz diferença se você pode, na sua força humana, alcançar aquele objetivo. Não faz diferença se o poder mundano, se o poder político, se o poder militar disse que não vai dar certo. O que faz diferença é se foi Deus quem falou. Aqui você está dando mais importância nesta noite. Você está dando mais importância às circunstâncias. Você está dando mais importância ao cenário. Você está dando mais importância ao que está diante dos teus olhos. Ou você tem feito, como fez Maria, ao receber a promessa de que no seu ventre seria gerado um que seria chamado Filho de Deus. E diz a palavra de Deus que ela guardava todas aquelas coisas no seu coração. E o que é que tem tomado lugar no teu coração nos últimos dias? O que é que nós estamos deixando ocupar lugar no nosso coração nesta noite? O que é que fala mais alto para nós? Então vejam que todas as promessas que Deus faz, geralmente essas promessas, elas só podem ser realizadas mediante o poder e a ação sobrenatural do próprio Deus. Então vejam que desde o início, lá no Gênesis, quando o homem e a mulher ali cedem à tentação, e são ali ludibriados pela serpente, e o pecado passa a dominar os nossos pais. Vejam vocês que Deus se manifesta no Éden e faz uma promessa. E a promessa que Deus faz é dessa carne, é da semente da mulher, que eu vou levantar um que vai pisar na cabeça da serpente. Porque Deus tem prazer em fazer desta maneira, igreja. E não é sem razão que Paulo depois ele vai desenvolver este pensamento quando ele coloca
que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Quantas pessoas não estão angustiadas, oprimidas, presas pelo pavor das últimas coisas que estão sendo presenciadas sobre esta terra. Mas nós sabemos, enquanto igreja, que sobre nós repousa uma promessa, e esta promessa não pode ser anulada. Sobre a igreja existe uma palavra, e esta palavra não pode ser cancelada. Sobre a tua vida existe uma promessa, aleluia, e não tem homem, nem demônio, nem criatura alguma na terra, no céu ou debaixo da terra, que possa nos apartar da promessa e do amor de Deus. Você está guardado debaixo da promessa. Você está guardado debaixo da palavra daquele que não pode mentir. Daquele que não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E esse Deus que fez a promessa, Ele também não esquece. Eu me lembro aqui numa consagração que eu estava muito aflito por uma situação que eu estava enfrentando no meu trabalho. E Deus usou uma irmã para falar comigo e me entregar um recado do Senhor que falava: olha só, quem te prometeu e ela falava, se fosse eu que tivesse feito a promessa, eu poderia me esquecer amanhã. Se fosse Mariazinha que fez a promessa, talvez ela se esquecesse amanhã. Mas aquele que te fez a promessa não dorme, não esquece, aleluia, não volta atrás. Assim será a palavra, diz o Senhor, que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor tem propósito. Você conhece a história de Acabe, não conhece? Você conhece como Acabe morreu? Você lembra de como Acabe morreu? Ele se disfarçou e saiu a peleja escondido, achando que ninguém iria notá-lo. Não é assim? E ficou lá no meio, lá dos soldados. E de repente, diz a palavra de Deus que um soldado inimigo, ao acaso, você entendeu, irmãos? Entenda bem este ao acaso. É ao acaso aos nossos olhos. Mas Ele está no controle de todas as coisas. E o Senhor havia dito para Acabe, se tu sair, tu vai morrer. Mas ele não acreditou. E diz a palavra de Deus que um soldado lá, na sua inocência, ele esticou o arco e soltou a flecha. E eu falo para você que aquela flecha tinha endereço certo.
A palavra de Deus não erra o alvo. E diz a palavra de Deus que a flecha bateu entre a armadura, entre um espaço lá, o vão, entre um pedaço da armadura e outro, e a flecha atingiu Acabe. O teu Deus, Ele não se engana naquilo que Ele determina sobre a sua e sobre a minha vida. Agora, o Deus de promessas, que se manifesta na Escritura do início ao fim, você vai ver que várias promessas, são infinitas promessas, que nós encontramos nas Escrituras. Quando Deus aparece para Abraão e promete um filho, Abraão era novo, Sara ainda era nova, eles tinham condição de gerar, mas Deus espera. Deus espera a presunção do homem ser esvaída. Desce desse pedestal. Deus não depende de você, da tua força, da tua capacidade, entenda isto. O que Ele quer é que você se submeta, que você se sujeite a Deus. Como diz a palavra, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas primeiramente está, sujeitai-vos a Deus. Depois que Abraão e Sara Sara era estéril, Sara era estéril, mas Abraão não era. Mas Deus espera que Abraão e Sara cheguem na idade da impossibilidade. O que é impossível para você? Aonde está depositada a tua fé? Olha para quem te prometeu nesta noite. Curve-se diante dele. Adore o nome dele. Alegre-se nele. Porque ele vai cumprir o que ele prometeu. E quando Abraão já tinha 100 anos de idade, Sara já tinha 90 anos de idade, diz a palavra, não é? Que o Senhor se manifesta a Abraão na sua tenda e fala, olha, daqui a 1 ano voltarei a ti. Chegou o tempo, chegou a hora. E Sara, tua mulher, terá um filho. Diz a palavra de Deus, nós conhecemos a história que Sara ouviu e Sara até achou graça, Ela ficou rindo. Tanto que o nome Sara ficou rindo. Tanto que Isaac, significa riso, diz a palavra de Deus. Então Sara ficou rindo e o Senhor, que conhece os pensamentos, que conhece o coração, o Senhor chega para Sara e fala para ela, por que tu riste? Ah, não ri, não diga que não riste, porque tu riste. Porventura, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O que é difícil para você? O que é difícil para você? Tem um hino que me lembrei agora, que eu ouvi ainda quando era adolescente, jovem, lá na Assembleia de Deus de Campo Grande,
Esse hino até hoje, né, a gente ouve alguns irmãos louvando, que até mortos ele pode ressuscitar. Não é verdade? Até mortos ele pode ressuscitar. Para Deus não há impossíveis. Oh, glória! Aleluia! E esse Deus está aqui no meio da igreja. Aleluia, para receber a tua adoração. Aleluia, para receber o seu tributo. Aleluia, de louvor. Nesta noite, não deixe de adorar. Não deixe de glorificar o nome do Senhor. Porque é por Ele, é por meio dEle, é para Ele. E todas as coisas assim são e permanecerão sendo. Glória a Deus. Mas nós vemos aí este exemplo de Abraão, né? É geralmente um cenário de impossibilidades. Tem um hino da árvore que fala que quando os recursos do homem cessam, os do céu começam a brilhar. Aquela mulher que estava há 12 anos, né? 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, se não me engano, eram 12 anos. Diz a palavra que ela já tinha esgotado todos os seus recursos. Mas tem um recurso que é inesgotável. E é o recurso que vem do céu. E que pela graça de Deus nos alcança nesta noite. E eu queria te desafiar nesta noite. Ou você olha e confia nos seus próprios recursos, ou você olha e confia nos recursos do céu. Veja Moisés. São tantos exemplos, irmãos, eu vou citar só alguns. São tantos exemplos na palavra de Deus. Moisés, a história de Moisés é uma história linda. Porque Moisés, ele sabia que ele tinha algo de Deus na vida dele. Ele sabia que ele tinha sido levado ali para estar no palácio de Faraó. Mas ele sabia a sua origem. E ele sabia que Deus tinha algo com ele. E nós vemos na Escritura que quando Moisés tinha 40 anos de idade, 40 anos, no auge da sua força, ele se levanta e tenta cumprir o propósito na sua própria força. E agora, gente? Às vezes Deus revela o propósito, mas o homem não sabe esperar. E nós nos precipitamos, porque o precipitar é falta de fé. Aquele que crê, diz a palavra, não se apresse. E quando o homem se apressa, ele perde a bênção. Como Saul perdeu a bênção. E Moisés, com 40 anos, ele tenta agir na sua força para libertar o povo, vira um assassino, um homicida e tem que fugir para o deserto. E depois de 40 anos no deserto, ele já tinha seus 80 anos de idade. 40 anos lidando com ovelhas. 40 anos aprendendo a ser manso. 40 anos envelhecendo. Entenda bem. Quando ele esquece aquela pretensão, ele não se esqueceu. Quem sabe até você já não acredita mais. Até você se esqueceu daquela promessa, hein? Mas eu quero falar para você nesta noite, ele não se esqueceu. Ah, Senhor, eu não tenho mais condição. Isso é para Deus, irmãos. E Deus aparece lá no deserto. Você conhece a história, numa sarça ardente.
E Moisés estava lá, diz a palavra de Deus que ele olhou aquele estranho fenômeno. Entenda bem, quando Deus quer chamar a atenção de alguém, Ele pode se valer de um estranho fenômeno, algo que você não vai entender. Ele pode fazer assim. E diz a palavra de Deus que Moisés achou estranho, porque a sarça pegava fogo, mas a sarça não se consumia. 40 anos no deserto, ele já tinha bastante conhecimento, né? E aquilo não era algo normal. Deixa eu falar para você, o que Deus vai fazer na sua vida não é algo normal. Você crê nisso? Eu creio exatamente assim. Porque Ele pode. O problema é se a minha fé alcança, e se a minha fé vai me permitir esperar até que o tempo da promessa seja cumprido na minha vida e na sua vida. Mas aqui, irmãos, eu não vou demorar muito, já estou caminhando para o final. Moisés, com 80 anos, Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, você vai libertar o meu povo da mão do Egito, da mão de Faraó. Aí Moisés fala para Deus o quê? Sou eu mesmo, deixa comigo, porque eu fui treinado, sou educado, instruído. Foi assim que ele respondeu? Senhor, não tem condição não, Senhor. Eu não sei nem falar, já perdi até o sotaque do Egito. Eu não sei nem falar direito mais. A minha linguagem aqui agora é linguagem de ovelha, né? Linguagem de pastor. É uma outra linguagem, não é mais aquela linguagem do Egito. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, lembra, só uma coisinha, Moisés. Não digas, eu não sei falar. Não fui eu que fiz a boca do homem? O que você tem colocado como empecilho diante do Senhor? É a tua boca? Qual é o teu empecilho? Né? Qual é a desculpa que você tem colocado para não fazer a obra de Deus? Hoje é culto de Santa Ceia, mas também é culto missionário. Qual a desculpa que você tem colocado para Deus para não cumprir o mandado? Para não cumprir o ID?